Olá, já estamos de volta com o segundo bloco do Informa Alfenas de hoje e, como combinado, recebo aqui nos estúdios da TV Alfenas Sander Cimagro, ele que está à frente do movimento gay de Alfenas, e nós vamos conversar um pouco sobre essa luta, esse engajamento e também sobre a parada do orgulho gay, que já é tradição aqui na cidade. Tudo bem, Sander? Tudo bem. Vamos começar falando um pouco aí sobre a história do movimento, né? Como que começou, como que surgiu esse movimento em Alfenas, né? Pioneiro aqui no sul de Minas. Léo, primeiro eu queria agradecer o convite. Para a gente do movimento gay é sempre uma honra estar aqui na TV Alfenas, que é uma TV sempre parceira. O movimento gay de Alfenas é uma instituição não governamental que nasceu através de umas reuniões que a gente fazia na minha época ainda de estudante, aqui na Unifenas, e nasceu da necessidade que eu via de organizar alguma questão que estava muito solta. Existiam umas festas em Alfenas, as famosas festas GLS, mas não tinha um engajamento político, né? Um engajamento através de conquista de direito, de espaços. E aí nós começamos a nos reunir, eram pouquíssimos homossexuais assumidos à época, inclusive com grande dificuldade para a gente achar o número de pessoas para poder assinar aí a questão da fundação da instituição. Começamos a nos reunir e essas reuniões viraram reuniões do movimento que depois de 3 anos se institucionalizou, criando personalidade jurídica. E após essa institucionalização do movimento, né? Quanto tempo levou aí para começar a parada do orgulho gay, que é esse evento que já é tradicional aqui em Alfenas? O nosso registro é de maio de 2003 e a primeira parada foi junho de 2004. Logo no ano seguinte. Exatamente um ano que nós levamos de institucionalizados para aprovar o projeto da primeira parada gay, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Sander, e isso causou na cidade na época, sem dúvida, um grande alvoroço, né? Levar um movimento, um evento desse para as ruas. Mas, muito além disso, quais foram, né, as conquistas que esse movimento, esse evento trouxeram para vocês? Sim, sem dúvida nenhuma, foi muito ousado esse projeto de levar para uma cidade interiorana, né, do porte de Alfenas, essa manifestação pública com esse caráter de festa, de dança, de reverência. Isso ainda era uma questão que assustava, sim, as pessoas. Mas o nosso discurso, sempre politizado, sempre preocupado com o social, mostrou muito bem a que esse movimento veio, causa disso que a gente está até hoje realizando o evento. Agora, quais as conquistas? Nós temos várias leis municipais, nós temos a questão social de Alfenas com orgulho LGBT, uma questão diferente de outras cidades, inclusive maiores que Alfenas, por exemplo. Isso é uma grande conquista. A maior delas, eu acho que é a população, né? A população alargou os seus conhecimentos na questão da sexualidade humana. Quando você, por exemplo, olha na parada e vê um gay que é advogado, por exemplo, bem-sucedido, você se entende que você não está sozinho naquela questão. Isso tem conquistado grandes pautas na cidade. E é interessante pontuar aí que a parada do orgulho gay ela foi realizada em diversas outras cidades aqui no sul de Minas, mas onde ela continua mais firme mesmo é aqui em Alfenas, né, Sander? Inclusive, eu já tenho a oportunidade de estar cobrindo esse evento aí há 6 anos e eu percebo que a cada ano mais pessoas, mais famílias, mais crianças, mais adolescentes participam do evento e participam com um olhar cada vez menos preconceituoso, né, Sandra? Sim, inclusive esse é o maior objetivo do movimento. Eu acho que você destrói a homofobia, destrói o preconceito, quando você mostra de uma forma séria, de uma forma pacífica esse movimento. Quando você diz das paradas da região, Alfenas foi a primeira, foi a pioneira. Depois disso, nós mesmos do movimento gay de Alfenas ajudamos a outras instituições
serem fundadas na região, como Poços de Caldas, Varginha, São Sebastião do Paraíso. Poços começou e acabou, Varginha começou e acabou, teve uma ou duas. São Sebastião do Paraíso fez a primeira vez o ano passado. Esse ano parece que vai ter a primeira vez em Lavras. E nós, em Alfenas, estamos na 13ª edição e eu coloco a questão por que está ainda de pé dessa forma e cada vez com mais respeito, cada vez com mais público, cada vez com mais discussão do tema, eu coloco pela forma que a gente apresenta essa parada, a forma desse discurso cívico, a forma que ela é apresentada, realmente em forma de manifestação. E, Sander, mesmo com toda essa acolhida aí, né, do movimento pela população, a gente ainda vive numa sociedade extremamente homofóbica que expressa essa homofobia através da violência mesmo direta aí contra os homossexuais. Tanto que os números da violência no Brasil contra homossexuais são assustadores, né? Sim, o Brasil é o país da incoerência na questão LGBT. É o país que mais leva pessoas nas ruas. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo reúne 3 milhões de pessoas. E ainda é o país que mais mata homossexuais. 1 a cada 25 horas, dados de 2018. Fora aqueles homicídios que não são notificados enquanto homossexual. Porque como a maioria não é assumida, geralmente, por exemplo, morre um cara assassinado num apartamento por um garoto de programa, não está na estatística, porque não é uma pessoa assumida. Hoje, por exemplo, no Brasil, é o país com menor anos de vida das transexuais e dos transexuais. Hoje, a média de vida de um transexual no Brasil é 35 anos. Quer dizer, é bem menor do que a média nacional geral, a média de todas as pessoas, né? Mas a gente tem conquistado algumas questões, inclusive a nível nacional, alguma legislação, mas sinto um retrocesso gigante. Quando, por exemplo, a gente vê o nosso Congresso Nacional, a maioria deles de pessoas brancas, heterossexuais, católicas, isso ainda é um retrocesso. A bancada fundamentalista religiosa é a nossa maior inimiga, porque ela barra as questões de legislação. Então, por exemplo, a gente vê o judiciário avançar no STJ, no STF, e o nosso legislativo retrocede. Nós não temos leis. Um exemplo delas, para a gente ilustrar a questão da homofobia, é a criminalização da homofobia. Nós precisamos urgente, eu acho que a maior pauta do movimento LGBT é criminalizar a homofobia. Hoje, o racismo é crime, mas a homofobia não. Então, assim, um assassinato, por exemplo, de um homossexual não tem agravante por questão da homofobia, o que é um absurdo. Que é um absurdo. Inclusive, essa questão do Congresso que você falou, a gente vive uma onda aí de retrocesso mesmo, uma onda moralista no país, né? Algo que talvez não, sempre esteve ali, mas agora está encontrando aí um terreno fértil para se mostrar, né? Tá aflorando toda essa maldade, esse retrocesso. Nesse meio, né, diante dessa nova realidade, como que você vê, como que deve ser essa ação do movimento para estar lidando com essa ignorância? Porque esse moralismo não passa de ignorância. O movimento precisa de mais visibilidade. E visibilidade positiva. Quando você tem uma manifestação pública, que é a Parada do Orgulho LGBT, muita gente diz, não precisa mais, já conquistaram todos os direitos. Pelo contrário, a gente conquista, a gente dá um passo para frente e 10 para trás, em relação principalmente ao nosso legislador, ao nosso parlamento, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Nós temos hoje nada de Estado laico. Hoje você vê nas câmaras municipais, nas assembleias e no Congresso Nacional, as bancadas religiosas, as bancadas evangélicas tomando conta. E, por exemplo, vou dar um exemplo da questão do kit anti-homofobia, lançado aí no governo passado, no governo federal passado. A presidente da República à época, ela topou a pressão da bancada evangélica para não colocar o kit anti-homofobia, ou seja, era um avanço do movimento, era um avanço da política pública pró-LGBT, mas ela
levou em consideração os votos no Congresso Nacional. Enquanto tinha aí 100 deputados na bancada evangélica, tinha um deputado assumidamente gay. Então, assim, é uma incoerência. O país que mais leva pessoas para as ruas, celebrando o orgulho nas paradas, é o país que mais mata e é o país que não vota em LGBT. A gente precisa mudar isso. E a gente consegue mudar isso ainda com visibilidade, ocupando os espaços públicos, que nos é negado. Por exemplo, quando a TV Alfenas convida para estar aqui, eu preciso estar e agradeço, porque é um momento e uma oportunidade de mostrar essa visibilidade positiva do movimento. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o que vai rolar aí na parada desse ano, né? Quando que vai ser, as festas que vão ter antes, vão ter depois, e a data, como que vai ser esse ano? Quais são as novidades, Sandra? Nós estamos a todo vapor, né? Falta pouco mais de um mês. A Semana da Diversidade esse ano começa mais cedo, começa no sábado, 23 de junho, e vai até no domingo, dia 1 de julho. Nós vamos ter aí uma caminhada da diversidade, juntando com o movimento pró-defesa dos animais. Nós vamos ter os Jogos da Diversidade no Polo Esportivo no domingo. Vamos ter palestras, mesas redondas, vamos ter Cine Pipoca na Unifal, vamos ter o Miss Gay, que vocês sempre cobrem, vamos ter um teatro com entrada gratuita na sexta-feira, que é um grupo de São Paulo fenomenal, vamos ter festas, lógico, e a parada, a grande parada, no dia 1 de julho, a partir das 13 horas, domingo, na Praça Getúlio Vargas. Inclusive, esse ano cai na Semana da Diversidade, coincidentemente o dia 28 de junho, que é o Dia Mundial do Orgulho LGBT, e além de ser mundial, nós temos em Alfenas uma lei municipal que celebra o Dia Municipal do Orgulho LGBT, 28 de junho. Então é isso aí. Parada Gay cada vez agregando mais elementos culturais, recreativos, muito entretenimento e muita diversão para toda a família, literalmente. Hoje recebi aqui o Sander Cimaglia, ele que está à frente do movimento gay de Alfenas e veio falar para nós um pouco mais sobre a parada deste ano. Agradeço a audiência de todos vocês e os convido a continuarem aí acompanhando a nossa programação. Muito obrigado.